Eu acredito que já estamos. Boa noite, estamos ao vivo agora. E vamos, gente, eu quero pedir desculpa, porque eu não estou enxergando bem, eu tenho que vir para aqui, para perto, porque botei um óculos bem forte. Mas essa semana que vem, porque Deus quer, a cirurgia acontece do olho. E eu volto a terminar Apocalipse para começar um novo tema que será Nossa Vida na Terra e no Mundo Espiritual, baseado no livro do Pai Moon, ok? É, acredito que sim. Um minutinho só. Estou aqui, pronto, estou vendo. Vamos fazer oração para começar a leitura. Desculpa se algumas vezes eu vou demorar para conseguir enxergar direito, ok? Meu outro óculos melhor ficou na barra, não veio para Marcelo. Então vamos lá. Vamos orar primeiro. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai Jesus. Te peço que possa iluminar nossa mente e nosso coração, para que possamos, Pai, terminar o Apocalipse esse ano ainda, que lemos do Novo Testamento de Mateus até agora, Apocalipse. Sabemos que muita coisa foi perdida, porque meu outro Facebook, infelizmente, a Meta, disse que tinha assunto proibido, era assunto da Bíblia, e eu perdi. Mas eu quero te pedir que o Senhor possa ter recebido e ter transmitido vossas palavras através do coração das pessoas que ouviram, para que elas fiquem mais cientes do que o julgamento dos últimos dias. Não é para o justo, Senhor, porque perfeito só os Messias, mas para os seguidores que realmente tentam se esforçam para praticar a vossa palavra e que não usa a vossa palavra para enganar pessoas ou para ofendê-la ou para discriminá-la, e sim para educar de acordo com vossa vontade e não nossas opiniões. Te peço que o Senhor abençoe cada um que vai estar agora ou depois, que possa eliminar todas e qualquer influência mal e deixar só vossa mensagem e vosso amor no coração delas, que através delas o Senhor possa protegê-las, guiá-las no caminho seguro de volta ao lar, ao Pai Celestiais, e possa também, Pai, proteger através delas as famílias, para que sejam pessoas justas, pessoas religiosas de verdade, que não caiam nas armadilhas que as pessoas propõem. Te peço e te agradeço em meu nome e também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adju. Então vamos lá, né? Saiu. Eu vou começar a ler. Onde é? Espera um pouquinho, só que eu acho que eu esqueci de uma amiga. Mas ela vai me achar, depois eu marco. Uma irmã amiga. Vamos lá. Vamos ler Apocalipse 15. Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui, porque assim eu não fico com muita dificuldade, né? Vamos lá. Apocalipse 15, de 1 a 8. É pequenininho esse. E eu vi outro grande e admirável sinal do céu. Eu ia dizer anjo, desculpa. Grande e admirável sinal do céu. 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas. Lembrando que anjos são seres espirituais. Logicamente não tem asas, como as pessoas têm. Tem luz ao redor dele, mas não asa. Espíritos não precisam de asa, ok? Como os homens não podiam explicar, criaram asa. Porque nelas é consumida a ira de Deus. Na realidade, eu acredito que no original é a justiça de Deus. E vi como que um mar de vidro, um mar o que? Muitas coisas junto, muita água junto, mas como transparente, né? A pessoa no julgamento vai ser transparente. E nós tudo que a gente fez e deixou, ou não fizemos. Porque se você pode fazer o bem e você não faz, também peca, né? Isso já diz a Bíblia. Cadê? Misturado com fogo. Lembra do fogo? Tiago diz que nossa língua é como um fogo, né? Consumidor. Então o que que acontece? Fogo é palavra, certo? Com fogo. E também que saía vitorioso. E também os que saíram vitoriosos da besta. O que é língua? Que você está aprendendo, a pessoa está ensinando, tentando ensinar, ou você está se esforçando para aprender através das palavras, e seja da Bíblia ou dos ensinamentos do Pai Mu e da Mãe Mu, e você está ensinando. Então, aqueles que vão praticar aquilo que está aprendendo, é lógico que eles vão ter também a proteção do céu. E essas pragas não chegarão a eles nem a casa, né? Se a casa também estiver seguindo. Não vamos mentir, né?
que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinha as harpas de Deus. As harpas é o quê? Sinais de Deus. Ai, as pessoas hoje, eu vejo na internet as pessoas dizendo, porque 66 é o número da besta. Mas por que 666? Nos próximos, nos próximos cursos eu vou explicar sobre a queda e vocês vão entender que o número da besta é o número do desligamento de Deus com o homem. Não é só de um demônio, mas do que aconteceu na origem lá. Estava todo mundo no alto grau de crescimento e caiu. Adão no segundo período, que são 3 períodos primeiro, 3 períodos segundo. Eva caiu no 3 períodos primeiro, 3 períodos segundo, dão 6 e 6, né? E Lúcifer é do mesmo jeito. Então são 3 seres envolvidos na destruição da humanidade, no afastamento dela de Deus. Vamos continuar. Quando lê a Bíblia, faça oração junto para sua mente original abrir e você compreender. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são teus caminhos, Rei dos santos. Realmente as obras de Deus é grandiosa e Ele é justo. Ele não vai fazer uma coisa que não esteja dentro do próprio princípio dos pais celestiais. E se a gente rompe, não é Deus que julga, é a lei que Ele deixou. E quem acusa e quem destrói é Satanás, não é Deus. Quem te não temerá, não é para temer a Deus, é para respeitar a Deus. O Senhor, e não magnifica o teu nome, porque só tu és santo. Por tudo isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestados. Quando acontecer a segunda vinda, porque o Apocalipse trata da segunda vinda, lógico que o juízo, o que é juízo? As leis de Deus serão manifestadas. Tanto no completo testamento do ensinamento e clareza, como na prática. Né? Então aí é como Jesus disse em João 12:47. Ele disse, eu não vim ao mundo para julgar, eu vim para salvar. As palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Você está dentro dessas palavras, desse ensinamento, será a mesma coisa na segunda vinda. Está fazendo a vontade de Deus? Se não estiver praticando, fazer a vontade não é só falar e falar, é praticar. Senão sua palavra não tem nem força. Ok? E depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto. Já foi aberto. Com a chegada do Messias, o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto. E quando isso acontece, isso quer dizer o quê? Que Deus irá fazer as próprias palavras dele soar. Para as pessoas terem chance ainda de conhecer antes que venha o julgamento, que será por dentro, né, da nossa consciência. E nós saberemos como está. E a gente fica vulnerável o quê? Como Jesus disse, que dia que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. Se eu perco a minha alma, eu perco automaticamente a proteção de Deus. Eu perco automaticamente a minha intuição para me livrar das coisas mais. Eu perco automaticamente as bênçãos do céu, certo? Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho, puro e resplandecente. Limpos, eles são limpos, cingidos com cinto de ouro pelo peito. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para o todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que consumisse as 7 pragas dos 7 anjos. Realmente o templo tinha que ser construído, né? Depois das 7, quando tivesse no final. E já foi. Não em onde vocês pensam, Israel. Infelizmente não é lá. Ok? Aí ele diz assim, ó. Consumida 7 pragas dos 7 anjos. Eu só quero lembrar aqui que vai falar de estrela. Estrela no sonho de José é filho, certo? E teve José desculpa. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, eu botei aqui no outro lado. Será que eu pulei alguma coisa? Mas eu quero que vocês lembrem disso, que o sonho de José explica que está em Êxodo, Gênesis 37, 9 a 10. Lembra? Vocês leem e vocês vão ver o que é simbolismo do sol, simbolismo da lua e de estrela, certo? Vamos para o Apocalipse 16.
E ouviu, 16, de 1 a 21, e ouviu vindo do templo uma grande voz que dizia os sete anjos, ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma, uma, uma chaga mal e maligna nos homens que tinha sinal da besta e da sua imagem. Presta atenção, quem vai pagar? Aqueles que estão seguindo o lado do mal. A besta fera, besta, virou besta fera, ignorante, bruto, dos conhecimentos de Deus, ignorante sobre o mundo espiritual, e violando todas as leis de Deus, ok? Então essa doença vai afetar, já afetou muita gente, mas vem coisa pior ainda, gente. Vai afetar, é má e maligna, né? Só as pessoas que seguem as coisas que são de Satanás e não de Deus. Não importa que você está na igreja ou fora. Seu comportamento é que vai justificar. Se você é capaz de amar os outros, respeitar os outros, se você é capaz de ajudar a fazer as coisas sem querer nada em troca. Se você é capaz de não se tornar corrupto, se você não é capaz de usar as palavras de Deus para tirar proveito. Ok? Vamos lá. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue, como um de morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Gente, isso não vai ser literalmente sangue. Sangue significa contaminação pela linhagem. As pessoas que têm a linhagem de Satanás, como disse Jesus em João 8, 48, 44, que diz, vós tendo como pai o demônio, desde o início, ele é mentiroso, pai da mentira. Aquele que mente tem como pai o demônio, certo? Então, os mentirosos, e através da mentira vem vários outros pecados, que todo mundo sabe quando erra por causa da mentira original. Então, esse é o mar de sangue, se tornou em sangue, né? E aí as almas viventes, as pessoas que não se tornaram nem espírito vivente, mas estão numa total ignorância espiritual, elas vão se consumir pelas coisas que vão acontecer, pelas coisas que elas provocaram, certo? E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, Senhor, que és que era e que há de ser, para julgar-se essas coisas. Ele vai julgar como? Ele vai dizer, não, essa pessoa não é meu filho, porque Satanás vai chegar para Deus e dizer, olha para ali, olha o que a Messias está fazendo, é atitude ligada aos pais celestiais, a Jesus, ao Messias, ou é ligada a mim? Se for ligada ao mal, você diz de que descendência você é, certo? Não é Deus que julga, nós sabemos, ele só aponta, né? E aí a verdade está em nós. E aí a gente pratica se quiser e deixa de fazer as coisas erradas sem sentir vontade. Visto como derramaste o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue de beber, porque diste, não são merecedores. Então, olhe bem, os que mataram os justos, os que mataram, perseguiram o profeta, os que usaram de blasfêmia, agora não sai, que usaram de vastidade e de mentira com as coisas de Deus, esses estarão nesse julgamento, ok? Tem que lembrar disso. E eu vi outro anjo, deixa eu ver uma coisa aqui, que eu acho que eu não estou lendo versículo semelhante, um minuto, tá? O meu computador está muito lento. Eu tenho que ir no rapaz para ver o que foi. Acredite se quiser, ele está dando um minuto só, por favor. Vamos ver quem é agora. Voltou. Pronto, deixa eu só olhar aqui. Deixa eu só olhar aqui qual é o versículo que começa. Vinte e um. Eu não estou enxergando bem para pegar as letras. Aqui, achei, agora vai começar daqui. Bom, e ouvi do altar o que dizia, na verdade o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são teus juízos. Verdadeiros e justos são teus juízos. Juízo é o quê? É justiça, né? Juiz é uma coisa, juízo é você ter consciência. Deus tem consciência do que são dele. Deus vai lamentar, porque deu muita chance às pessoas para elas se arrependerem e andar num caminho reto e justo, e elas não se arrependem. Mas ele não pode mudar a lei, certo? Porque vocês têm o livre-arbítrio. E aí vem para agora para o oitavo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe feito permitir que abrasasse os homens com fogo. Vamos ver lá, eu botei aqui em cima e não aqui.
Lembra do versículo que eu falei? Do sol. Quando o Messias vier, diz a Bíblia que ele vai ter a bênção dele, né? A bênção do Cordeiro, certo? Então, quando o Messias vier, ele vai poder julgar segundo as palavras certas de Deus, ok? Deixa eu chegar aqui, pronto. Não tô vendo aqui Aqui, peraí, um minutinho só. Não saiu tudo. Mas lembra de Gênesis? Gênesis 37? É só você ler lá, como eu lhe disse, sobre o que é o sol, tá bom? Que vocês vão entender. Vou deixar para corrigir isso depois, senão eu não consigo. Vamos lá. E sua taça sobre o sol. O sol representa o pai. Então, os pais de famílias vão se desequilibrar, não proteger os filhos, não proteger as filhas. Alguns vão entrar pelo método de abuso e etc, etc. Então, o que é que acontece? Eles vão ser abrasados com fogo, eles vão receber a verdade, eles vão ter consciência disso para depois, então, ser julgados. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram pela sua glória. Como eles não se arrependem do que faz, Deus não pode salvá-lo, não pode impedir o julgamento, ok? O quinto anjo derramou sua taça sobre qualquer pessoa, eu e qualquer pessoa estamos dentro disso. Sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez temeroso. Eles mordiam a sua própria língua. O que é morder a própria língua? Sofrer do próprio mal que fez. Então, Deus vai fazer isso. Deus vai julgar também o reino da besta. A nação que está usando os métodos de Satanás e dos caídos, entendeu? Deus vai julgar. E esse rei, eles vão morder a própria língua, aquilo que ele profanou para os outros vai voltar para eles. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram. Não tem jeito, Deus está dando chance. Quando Deus dá uma praga, uma doença, uma dificuldade, é para a gente refletir como está a minha vida, o que eu estou fazendo. Porque Deus não pode me proteger através dos anjos, através dos absolutos. Por que Deus não pode me proteger? Então eu tenho que fazer uma análise sobre mim e não acusar Deus. Mas como eles estão cegos espiritualmente, eles não veem os próprios erros e só acusam Deus. E no sexto ano derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou. E para que se preparasse o caminho do rei do Oriente. O Messias vem do Oriente, né? Isso está aqui, ó, Lucas... Cadê? Eu coloquei coisa errada aqui. Gênesis 37 está aqui também, viu, gente? Aí diz o Tiago 3,6. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendiando todo o curso da sua vida, sendo ela nesta incendiária para o inferno. Ok? E Lucas 12:49 diz, vim lançar fogo na terra, Jesus disse, como queria que estivesse queimando. Mas Jesus não fez isso. Jesus deu palavra, ele deu palavras de vida, fogo para purificar as pessoas. Infelizmente eles não perceberam e não se purificaram, certo? Então, fogo você já sabe o que é, né? E vão morder a língua, porque a língua produz palavra. O que você fez com os outros, o que você planejou, vai voltar. O sexto ano, cadê? Sim, eu esqueci de ler o número 3. 2. Eu tenho que ir voltar, gente. O rei do Oriente, o Messias, Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele não vem nas nuvens, ele vai nascer no Oriente novamente, ok? Se não acredita, faça pesquisa, ore a Deus. Vamos lá. E toda a boca do dragão, da boca da besta, boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha lá, número 4. Vamos ler o versículo que tem a ver com isso também. 3. Aqui, ó, para os falsos profetas, para as pessoas que produzem mentira, para as pessoas que acusam Deus, para pessoas que são blasfemas, para todo tipo de pessoa que está ligada de Deus. Olha o que Jesus diz, até os religiosos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, fez profecia falsa para ganhar alguma vantagem.
E em teu nome não expulsamos demônio, muita gente expulsa demônio para também prender as pessoas na igreja. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então eu lhe direi, abastai-vos de mim. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Então dá para entender o que Jesus estava falando e o que ele repetiu em Apocalipse, né? A besta, é lógico que tem religião que são boas, mas quando você passa a envolver com dinheiro e pedir, negociar e vender, faz como Jesus disse, a casa de Deus é um comércio. Então você começa a inventar coisa para convencer as pessoas que você é aquilo, aquilo outro, e termina se coleando com Satanás e perde o direito de título de filho de Deus. Isso é muito sério, ok? Vamos lá. Cadê? Porque são espíritos de demônio que fazem milagres. Lembra que Jesus falou lá? Que faz milagres, vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para os congregar para a batalha, aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho, aí diz, eis que eu venho como ladrão. Como é que o ladrão chega na sua casa avisando? Se Jesus viesse na nuvem, não precisava dizer que vinha como ladrão, não é verdade? Mas ele vai vir como ladrão, ou seja, de surpresa, as pessoas não esperam ele do jeito que ele vem. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas. Que roupa ele está falando? O corpo físico, é a roupa do espírito. Bem-aventurado aquele que está orando, praticando, que vão ser avisados da vinda do Messias e que purifica a sua roupa, guarde a sua roupa sem mácula, para que não ande nu e não se venha as suas vergonhas, ou seja, que não venha de jeito nenhum se arrepender quando tudo que está fazendo está aparecendo autônomo. E Jesus avisou isso lá em Lucas. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que muitas das coisas que está em Apocalipse, Jesus falou antes, ok? 5. Jesus vem como um ladrão, assim para que não esteja para aqueles que não estão praticando os ensinamentos e buscando a segunda vinda. Amós 3,7, Jesus disse, ele só vai vir de surpresa para aqueles que não estão praticando nem esperando. Amós 3,7 diz, Deus nada faz antes de revelar seus servos e profetas. Os filhos que tiverem ligado a Deus, Deus vai dizer novamente, ok? Você vê que Deus tem outros versículos que eu vou deixar aqui para vocês lerem, que Deus diz isso também no Velho Testamento, que se prepare para a primeira vinda, que era Jesus. E eles sabiam, e mesmo assim, por causa da prática errada que eles já tinham, eles não conseguiram amar e respeitar e proteger o Filho de Deus. E os que congregaram no lugar que hebreu se chama de Amagedon. No sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu um grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Depois que começar o julgamento, cada um está feito, ou seja, cada um cumprirá a sua própria sentença. Isso já está começando, ok? Houve vozes, trovões, relâmpago. Lembre que relâmpago, trovões simboliza a anunciação. E grande terremoto vai ser abalado nessa estrutura. Que nunca houve desde que há homem sobre a terra. E foi nessa grande terremoto. E foi este grande terremoto. E quando a cidade fendeu-se em 3 partes, as cidades e nações caíram. As nações que estão sob o domínio de Satanás também vão cair. E a grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Ou seja, vão se arrepender, já não tem mais como se arrepender, porque já praticaram, já ofenderam, já mataram, já roubaram tanto, que não tem como ele chegar a cada um e pedir perdão e devolver o que eles fizeram, ok? E toda a ilha fugiu e os montes se acharam. São simbólicos. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. Perda, desculpa. Uma doença que vai deixar, já teve, né? Mas ainda tem outras. Que vai dar perda de peso, ficar magro até morrer. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga ali da saraiva, porque sua praga era muito grande. E eis que o sol... Espera um pouquinho. Esse é o 21, tá? Vamos lá. Vamos ver o que é que diz o 6. Isaías diz assim, ó. Grande saraiva. Jó diz, também na sua carne é castigada com dores, com incessante contenda em seus ossos.
de modo que sua vida abomina até o pão e sua alma comida pela petuosa. Desaparece a carne e os ossos visto aos seus olhos, visto aos ossos que não se viam, agora percebe-se. A doença vai ter vindo no passado e vai ter de novo agora, ok? Quem quiser arriscar, se arrisca, né? Mas eu vou deixar a Jó aqui para vocês lembrarem, tá certo? Então, aqui eu não li, mas aí eu estou deixando para você, que diz assim, ó, a minha alma se alegra no meu Deus, e porque me vestiu de roupa de salvação. Quer dizer, a roupa que Deus dá é da regeneração quando você quer, a restauração ou salvação. Você ser restaurado à posição de filho de Deus. Não é uma roupa física, por isso ele diz, feliz aquele que lava sua veste, não é a veste física, feliz aquele que purifica seu corpo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, né, a essa leitura. Espero que logo, logo a gente possa voltar e eu ler normal. E eu espero que sirva também para o nosso dia a dia, para nos prepararmos com a verdade, não com as mentiras que o povo anuncia. Tá certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pais, Jesus. Obrigado por essa leitura. Obrigado por nos deixar atento conosco mesmo, como diz Jesus, vigiais constantemente. Não é o vizinho, não é a casa, não é a rua, é nosso comportamento, é nossa mente, é nosso coração. Pai Celestial, muito obrigado por ter deixado tantos sinais como ia acontecer a segunda vinda. Por vós dizer que seria do mesmo jeito que Jesus subiu. Para Jesus subir aos céus, ele primeiro foi gerado na barriga de Maria. Foi uma criança, um adolescente, se tornou adulta, assumiu a missão pública de filho de Deus. E infelizmente foi morto pelo seu próprio povo, por blasfêmia e por inveja. Isso que está escrito em Atos e também até em Mateus. Por favor, permita que nós possamos estar sempre alerta para seguirmos a vossa vontade através do vosso Filho, que hoje estamos na era do terceiro Adão e da primeira Eva. Que não possamos fazer como tantos irmãos que nadou e morreu na praia, Pai. Que ofendeu o Espírito Santo e perdeu a qualificação de filhos de Deus. Senhor, por favor, permita que nós, nossos descendentes, nossa casa, sempre esteja atenta à vossa vontade e ao vosso desígnio, para que possamos seguir completamente com o coração alegre de gratidão. Te agradeço por ter nos permitido conhecer o Pai Mu e a Mãe Mu que ainda está na terra, e que nós possamos aprender cada dia mais com o exemplo de amor e de prática da verdadeira Mãe. Te peço e te agradeço, e agradeço as pessoas que estão aqui, que o Senhor possa cuidar de cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Muito obrigada, eu volto assim que eu conseguir fazer o próximo passo, que será 17, né? 17, espero que eu faça 17, 18. Obrigada, desculpa a demora, mas eu tô com muita dificuldade para ler. Mas essa semana Deus resolve isso. Obrigada, uma boa noite, né? Uma boa noite a todos e fez todos na presença de Deus.